Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui eu queria estar falando um pouquinho a respeito dessa polêmica que tem acontecido aí, a respeito de cristãos e gays, homossexuais, o que a gente deve pensar sobre isso, qual que é o posicionamento cristão sobre esse assunto. Bem, nos últimos dias aí a gente teve um caso envolvendo a Bruna Carla. Ela deu uma entrevista no programa da Karina e ela disse que um amigo homossexual convidou ela para cantar no casamento dela e ela não aceitou. Ela se posicionou contra. Ela disse que era amiga dele, mas que era contra aquela união. E recentemente a gente teve um caso aqui na nossa cidade. O vereador Revéter fez um vídeo contra esse movimento do orgulho LGBT, ou não sei bem qual é o nome. E houve até manifestação contra, querendo até tirar ele desse cargo. Eu vou dar aqui o meu posicionamento. Óbvio que eu não tenho uma relevância grande, não sou uma voz muito ouvida, nem na cidade, nem dentro das igrejas, então não estou aqui colocando a opinião de toda a igreja. Eu nem faço parte de uma denominação. Eu creio que eu faço parte da igreja de Cristo, a igreja que o Senhor Jesus fundou. Eu não estou congregando em nenhuma denominação atualmente. Então, qual que é o meu posicionamento a respeito disso? Eu não estou aqui para defender o Revéter, é meu irmão em Cristo, um amigo pessoal meu. Eu vi parte do vídeo, não vi o vídeo total, mas o que eu vi ali, ele estava muito nervoso e talvez até tenha motivos para estar nervoso, mas eu não apoio essa atitude. A gente deve falar com amor. Mas eu não conversei com ele depois disso, mas pelo que eu conheço, eu sei o que ele quis dizer. Às vezes ele não soube se expressar, mas eu sei o que ele quis dizer. E eu compartilho da mesma opinião. Às vezes a gente vai divergir em alguns pontos, mas é praticamente a mesma opinião. Bem, o que seria? Somos todos pecadores. O Evangelho diz isso. Eu não me acho melhor do que um homossexual. Eu tenho a mente totalmente conturbada. Eu conheci a pornografia muito cedo. E a pornografia, ela machuca demais. A gente tem essa natureza caída. Então, os meus desejos imorais, eles são mal vistos aos olhos de Deus, assim como o desejo homossexual. Então, em momento algum, eu penso que a igreja deve ver o homossexual diferente de qualquer outro pecador. Quando a gente vê na Bíblia ali, a Bíblia considera a homossexualidade, a prática homossexual um pecado. Isso é muito claro nas Escrituras. Todo cristão deve saber disso. Não é apenas um versículo isolado que diz isso. A gente tem isso em 1 Coríntios, a gente tem isso em Romanos, em diversas partes da Bíblia. A Bíblia deixa bem claro que a prática homossexual, ela é um pecado, ou seja, Deus não se agrada disso, assim como Deus não se agrada da imoralidade, do sexo fora do casamento, e de tantas outras coisas, da calúnia, dos irmãos viverem brigando. Então, nesse tanto de coisa que a Bíblia diz ali, eu me enquadro como um pecador, como alguém que pecou perante Deus. Mas o que eu tenho para dizer, para às vezes ter algum homossexual, algum gay, alguma lésbica ouvindo esse vídeo, é que eu não me considero melhor que você. Eu sou um pecador assim como você. Mas Jesus Cristo, ele veio para pagar os nossos pecados. Deus entregou o próprio Filho dele para morrer no nosso lugar. E isso é algo tão grande, isso é algo tão maravilhoso. Se a gente olhar para dentro de nós, a gente tem uma sede. E nada no mundo sacia essa sede. Somente quando a gente
entende Jesus e a gente começa a seguir esse caminho, a gente encontra a água viva e, consequentemente, a gente quer buscar, a gente quer andar nesse caminho. Então, o cristão, ele não é inimigo do homossexual. O homossexual não é o maior inimigo da igreja. Um heterossexual não cobre a multidão de pecados dele. A única coisa que cobre a multidão de pecados é o sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente não está aqui para ofender, para dizer que a gente é inimigo do homossexual, mas a gente, pela palavra de Deus, a gente não concorda, a gente não tem orgulho disso. Então, o que eu creio que o irmão Reveter estava querendo dizer ali no vídeo, e talvez ele estava nervoso, ele não conseguiu passar essa mensagem para as outras pessoas, é que a gente respeita. Então, eu vou conversar com o homossexual igual eu converso com qualquer outro tipo de pessoa. Eu não vou ofender, não vou agredir, não vou gritar, não vou ser contra essa interação com ele, mas a gente é contra a prática homossexual, porque assim diz a palavra de Deus. Então, o cristão, ele deve pensar bem antes de apoiar. Não, orgulho gay. A gente se orgulha no pecado, isso é inadmissível para um cristão. O cristão se orgulha na sua fraqueza, ele se orgulha que o pai entregou o filho para morrer por ele. Então a gente respeita, mas a gente é contra a se orgulhar no pecado. O que Jesus Cristo deixou bem claro é que a gente deve negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, eu tenho desejos imorais, eu luto contra a pornografia todos os dias, então eu não vou lutar aqui para pornografia, para ter orgulho pornográfico, orgulho de ver pornografia, assim como a gente vê hoje, tem orgulho de beber. Hoje tem um grande movimento, tem orgulho de ser cachaceiro. A gente vê Gustavo Lima com várias canções, Eduardo Costa tem canções nesse sentido. Eu vou beber, mas eu vou morrer, mas eu não paro de beber. O Eduardo Costa até deu uma melhorada, né? Mas a gente tem essa idolatria nesse sentido do alcoolismo. E agora a gente está tendo essa idolatria no sentido do homossexualismo, orgulho. A gente não deve ter orgulho do nosso pecado, porque foi exatamente o nosso pecado que crucificou a Cristo Jesus. Então vamos respeitar, mas eu deixo bem claro aqui a minha opinião. Respeito a todos, mas não concordo com a prática do pecado, assim como não concordo com as minhas práticas do pecado e me proponho a lutar contra elas e de modo algum me orgulho